A multiplicação, assim como as outras operações fundamentais, ela está muito presente no nosso dia a dia. Em várias situações do nosso cotidiano, a gente se utiliza de palavras como dobro, como triplo, e calcular o dobro ou triplo de algo é você fazer uma continha de vezes, como na seguinte situação. Nós temos aqui uma pessoa que ela ganha R$ 2.000 e ela deseja aumentar seu salário para o triplo do valor atual. Então, quantos que ela deseja ganhar? Então, basta calcular quantos que é 2.000 vezes 3, ou seja, o triplo de 2.000, que nós vamos encontrar o salário que ela deseja ganhar. Nós utilizamos também a multiplicação para resolver situações do nosso cotidiano, problemas do nosso cotidiano de forma mais prática. Observe o seguinte exemplo. Nós temos aqui 8 sacolas, sendo que em cada sacola nós temos 3 maçãs. E nós desejamos calcular quantas maçãs nós temos no total. Então, ao invés de a gente sair somando 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, ou seja, fazer uma continha de mais, somando 3 8 vezes para encontrar 24 maçãs, nós podemos resolver essa situação de forma mais prática utilizando a multiplicação. Então, basta você calcular quantos que é 3 vezes 8, ou seja, 3 maçãs que estão presentes em 8 sacos. Então, 3 vezes 8 também vai dar 24, e assim a gente resolve esse problema de forma bem mais prática. A multiplicação, ela traz para a gente algumas ideias, como, por exemplo, a ideia de adição de parcelas iguais, a ideia de proporcionalidade e a ideia de organização retangular. Nós vamos compreender cada uma delas com alguns exercícios. Vamos começar aqui com a ideia de adicionar parcelas iguais. Então, observe a seguinte situação. Fui ao supermercado e comprei 3 bombons por R$ 2. Quantos paguei no total? Você pode resolver esse probleminha com a adição. Você vai somar, para calcular o total, você vai somar quantos que é 2, mais 2, mais 2, porque você comprou 3 bombons por R$ 2. E isso vai dar R$ 6. Como você também pode utilizar a multiplicação, basta calcular quantos que é 3 bombons vezes 2, 3 bombons a R$ 2, que também vai dar 6. Em muitas situações, a multiplicação ela vai ser bem mais vantajosa para a gente. Imagina que você tivesse comprado 150 bombons. Seria prático você sair somando R$ 2 150 vezes? Não, seria bem melhor você fazer uso da multiplicação, ok? Mais um exemplo. 4 amigos foram à pizzaria e, ao final, decidiram dividir a conta igualmente entre eles. Cada amigo contribuiu com R$ 50. Qual foi o valor total da conta? Então, nós temos aqui 4 amigos, cada um pagando R$ 50. Se a gente multiplicar 50 por 4, nós vamos encontrar que o valor total dessa conta é R$ 200. Então, aqui nós temos aqui algumas situações da multiplicação, tendo a ideia de adição de parcelas iguais. A outra ideia da multiplicação é a ideia de proporcionalidade. Veja o seguinte exercício. Para fazer um bolo, gasto 3 xícaras de trigo. Para fazer 4 bolos, quantas xícaras de trigo precisarei? Então, para resolver esse probleminha, a gente pode montar uma tabela. Então, veja a seguinte situação. Para fazer um bolo, eu gasto 3 xícaras. Então, para fazer 2 bolos, eu vou gastar 6 xícaras. Para fazer 3 bolos, nós vamos gastar 9 xícaras. E assim, para fazer 4 bolos, nós vamos gastar 12 xícaras. Então, veja que a ideia de proporção, quando uma grandeza aumenta, a outra grandeza ela aumenta de forma proporcional. Nessa situação, a gente pode se utilizar da multiplicação. Basta você calcular quantos que é 3 vezes 4, e assim nós vamos encontrar que nós vamos precisar de 12 xícaras de trigo. E assim a gente resolve aqui essa situação de forma bem mais prática. Vamos continuar vendo agora a ideia de organização retangular. Imagine a seguinte situação. Você deseja calcular quantos quadrinhos você tem nessa figura. Então, ao invés de você somar quadrinho por quadrinho, você pode utilizar da ideia de organização retangular. Basta você multiplicar a quantidade de linhas pela quantidade de colunas que você vai encontrar a quantidade de quadrinhos nessa figura. Então, nós temos aqui um total de 5 linhas. E nós temos aqui um total de 4 colunas. Então, basta multiplicar 5 por 4,
que nós vamos encontrar aqui que nós temos 20 quadrinhos. Nós utilizamos essa ideia também em várias situações do nosso cotidiano. Então, veja o seguinte problema. Nós temos aqui um salão que tem 5 fileiras com 4 cadeiras em cada uma. E nós desejamos calcular quantas cadeiras há nesse salão. Então, ao invés de você somar cadeira por cadeira, basta você multiplicar a quantidade de fileiras pela quantidade de cadeiras que tem em cada fileira, que você vai encontrar a quantidade total de cadeiras. E assim a gente resolve esse problema de forma bem mais prática. Para finalizar, nós vamos ver aqui algumas questões do Enseja para ver como que esse assunto pode ser cobrado da gente. A questão diz assim: de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a produção brasileira de café no segundo semestre de 2014 foi estimada em 47 milhões de sacas de 60 quilos cada. A produção brasileira de café em milhões de quilogramas, segundo essa estimativa, foi de... Então, pessoal, para a gente encontrar a produção brasileira de café em milhões de quilogramas, basta a gente multiplicar o número de sacas pelo peso de cada saca. Então, basta a gente calcular quantos que é 47 vezes 60. Vamos resolver aqui essa multiplicação? Então, 0 vezes 7, 0. 0 vezes 4, 0. 6 vezes 7 dá 42. Vai 4. 6 vezes 4, 24. Com mais 4, 28. Então, fazendo aqui essa soma, nós vamos encontrar 2.820. Então, a produção aqui vai ser de 2.820 milhões de quilogramas. Gabarito correto, letra D. Próxima questão, uma questão de interpretação. Em um posto de gasolina, gastando-se R$50, é possível abastecer um tanque de um carro com aproximadamente 18,8 litros de gasolina comum, cujo preço é de R$ 2,659 milésimos por litro. Um cliente vai a esse posto para encher o tanque de seu carro, o qual comporta 50 litros. Todavia, deseja utilizar a gasolina aditivada, cujo preço do litro é 15 centavos a mais do que o da gasolina comum. Então, quanto esse cliente deve pagar para abastecer completamente o tanque do seu carro? Então, pessoal, a gente vai resolver esse exercício os seguintes cálculos. Primeiro, nós vamos calcular então qual é o preço da gasolina, qual o preço da gasolina aditivada. E nós sabemos que ela é 15 centavos mais caro. Então, basta calcular quantos que é 2,659 mais 0,15, que nós vamos encontrar que o preço da gasolina é de R$ 2,809 milésimos. Agora, basta a gente multiplicar R$ 2,809 milésimos vezes 50, que é a capacidade, que é a quantidade de litros que ele vai abastecer, que nós vamos encontrar que isso dá R$ 140,45. Por isso que a nossa resposta correta aqui vai ser a letra A. Mas eu recomendo vocês, tá bom, praticar resolvendo essa questão, fazendo todas as continhas. Aqui eu já coloquei para a gente adiantar a nossa resolução. Então é isso, pessoal. Fique com Deus. Até uma próxima. Tchau, tchau. Não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no nosso canal. Até a próxima.